Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 18 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que coisa maravilhosa! Nós chegamos ao nosso último dia do ano, lendo os últimos capítulos da Bíblia. Como é bom meditar na palavra de Deus, não é? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Eu quero convidar você a permanecer nisso, permanecer priorizando a palavra de Deus em 2023. Mas vamos para os nossos últimos capítulos. Capítulo 18 é o anúncio da queda de Babilônia, né? Então, ontem nós falamos a respeito da descrição da grande meretriz, né, que é trazida como a Babilônia, a grande mãe das meretrizes, a abominação da terra. Depois dessas coisas, vi descer no céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, corvil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Por todas as nações tem bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai o dobro dela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe de igual medida o tormento e o pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, será consumida por fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. E aí os lamentos de quem? Dos admiradores da Babilônia. Ora, chorarão e lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram a luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, ó grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, essa profecia sobre a Babilônia, nós vimos, não é? Os profetas maiores, Isaías falou, Ezequiel 26 fala sobre isso, né? Então, nós vamos ver essa sintonia extraordinária que nós temos na Bíblia. Olha só. E sobre ela choraram, prantearam, mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, prata, pedra preciosa, pérola, linho finíssimo, madeira, todo gênero de marfim, toda qualidade de móveis de madeira, canela de cheiro, especiarias, incensos. E aí ele fala: os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. E ele vai dizer, né, todos os que prantearam a queda da grande Babilônia.
mas sempre de longe. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então o anjo forte levantou a pedra com grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E aí o 19 vai falar o grande júbilo do céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória, o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiro justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temei, os grandes e os pequenos. Então ouvi como voz de numerosa multidão, e como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse-me: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis que um cavalo branco, com o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no o exército que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssima, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu o anjo posto em pé no sol, que clamou em grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos à grande ceia do Senhor, para que comais carnes de rei, carnes de comandante, carnes de poderoso, carnes de cavalos, carnes de cavaleiros, carnes de todos os seres, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como os grandes. E vi a besta, os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os
restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves fartaram-se das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-se e pôs sobre ele para que não mais enganasse as nações até que completasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, mas por pouco tempo. Vi também o trono, e nestes estavam assentados aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E aí nós vamos para o capítulo, aí vai ter, né? Satanás ele é solto, mas é derrotado, isso está descrito ainda no capítulo 20, tá? Dos versículos 7 ao versículo 10, depois do capítulo 11 até o capítulo 15, que é o último, do versículo 11 ao versículo 15, vai falar sobre o juízo de Deus, que é o trono branco, aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar nele. Vi também mortos, grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se estava escrito no livro. Deu o mar os seus mortos, a morte, e além entregar os mortos que nele o havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Versículo 21, capítulo 21, né? Vai falar sobre o novo céu e a nova terra. E dando continuidade a isso, nós vamos ver o capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse. Só falando, né? Vi o novo céu e uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra passaram-se, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará nele, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e ele lhe enxugará toda lágrima dos olhos, e a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos,
a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Né? E aí ele vai dar continuidade a isso, mas eu quero falar sobre o capítulo 22, que fala: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante, em outras versões, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Né? A gente viu falando em Ezequiel 47 sobre isso. E Zacarias 14:8. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as suas folhas da árvore são para a cura dos povos. Profetizado também em Isaías 47:12. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Será e estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e a sua fonte está no meio dela. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está no 22:12. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e aqueles que praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa gratidão pelo privilégio de mais um ano meditarmos na Tua palavra. Deus, queremos Te agradecer, porque ela tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e feliz ano novo.